Nesse bloco, nós vamos ver que quando aplicamos o método dos mínimos quadrados, há sempre uma incerteza envolvida. Essa incerteza nós exprimimos através do intervalo de confiança. Do ponto de vista estatístico, aplicar o método dos mínimos quadrados consiste em prever o comportamento de uma variável dependente y a partir de diferentes valores de uma variável independente x. Logo, y será uma variável aleatória cuja distribuição de probabilidade depende dos valores de x, algo como está representado aqui nesse gráfico. Para diferentes valores de x, nós temos uma distribuição de probabilidade em posições diferentes. E o nosso trabalho consiste em encontrar a equação de uma reta que melhor represente a relação entre as variáveis x e y. Como esses valores apresentam uma componente aleatória, essa reta também vai estar exposta a uma componente aleatória. Nós vamos ver na sequência como determinar intervalos de confiança para os coeficientes dessa reta e para a posição onde são esperados pontos dessa relação entre x e y. Iniciando com o caso linear, nós vamos escrever a equação da reta dessa forma, onde aqui nós acrescentamos o erro aleatório. A relação entre x e y é inicialmente estimada a partir de uns cálculos que nós já aprendemos a fazer nos módulos anteriores. A 0 e a 1 estão sendo aqui representados como estimativas de α0 e α1. São valores aproximados, determinados a partir de amostras. Para calcular os intervalos de confiança, nós precisamos trabalhar com uma quantidade chamada de variância dos resíduos. Resíduo é a diferença entre cada coordenada y e o valor calculado pela equação da reta para aquele mesmo ponto. Se a gente pega esse resíduo, eleva ao quadrado, soma todos eles e divide pelo número de graus de liberdade, nós temos a variância do resíduo. Nesse caso aqui, o número de graus de liberdade é n-2. Por que 2? Porque tem dois coeficientes que nós já determinamos aqui. Eles consomem 2 graus de liberdade. Mas essa conta também pode ser feita através daqueles somatórios que nós já definimos antes, que eles reaparecem aqui, que são somatórios que dependem dos valores das coordenadas x e y e das suas médias. Então, essa conta aqui em cima, ela nos permite calcular com certa facilidade aqui a variância dos resíduos. Esse é o ponto de partida para calcular o intervalo de confiança para os coeficientes da equação da reta. A fórmula aparece aqui sem uma dedução. Então, o valor do coeficiente α0 tem um valor central, que é o valor que nós estimamos a partir da amostra, e tem um intervalo de confiança ainda, que depende do desvio padrão dos resíduos, que é a raiz quadrada da variância dos resíduos, depende do coeficiente de Student, para α sobre 2, n-2 graus de liberdade, e depende ainda de um termo, que é função daqueles somatórios, do valor médio e também do número de dados envolvido. Com essas fórmulas, a gente calcula a faixa dentro do qual são esperados os coeficientes α0 e também α1 para o nível de confiança que nós escolhermos. Tendo o intervalo de confiança para esses coeficientes, nós podemos calcular um intervalo de confiança dentro da qual a reta de regressão deve estar contida. E a conta é essa é a fórmula. Nós partimos aqui das estimativas dos coeficientes e somamos e subtraímos mais um termo aqui que depende também do desvio padrão dos resíduos. Isso define essa faixa que está representada aqui com essa linha tracejada vermelha. Ela corresponde a uma região onde a gente esperaria que essa reta estivesse contida. Nós não temos certeza sobre o valor do coeficiente angular nem do coeficiente linear. Então ela vai flutuar, ela vai dançar dentro de uma região, e essa região é delimitada por essa equação aqui escrita em vermelho. Nós podemos também calcular uma outra equação que define uma faixa dentro da qual a gente espera que os pontos individuais se situem. Isto é, quando nós pegamos novos pares de valores x e y, cada um deles deve estar contido dentro dessa faixa delimitada pela equação azul.
que, com o nível de confiança escolhido, vai acomodar os pontos experimentais que nós já tivemos ou vamos obter no futuro. Aqui tem um exemplo dessa faixa. Pintado de azul agora, nós temos a região onde a gente espera que a reta se encontre, e essa faixa mais externa é a região que delimita a posição onde os pontos individuais são esperados.